É bonitinho ver vocês conversando assim. E olha, uma observação, esse lado de cá conversa mais que o lado de cá. Tem mais tempo de assunto, né? Vamos começar então para não ficar tarde, né? Boa noite, meninas. Mais um dia, mais um mês, e como disse a Johanna naquele domingo, a gente tem feito teologia esse ano, né? Estamos tendo conversas sobre Deus, achei chiquérrimo esse nome. E vamos orar para a gente começar? Você ora, mano? Ora. Senhor, nós te damos graças por mais um dia, por mais uma noite, onde o Senhor nos trouxe para aprendermos mais sobre Ti. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio poder aprender mais sempre. Nós nunca, desse lado de cá do sol, vamos aprender totalmente sobre o Senhor. Mas isso não nos dá o direito de achar que sabemos alguma coisa, Pai. Nós sabemos tão pouco diante de quem o Senhor é, da sua grandeza, da sua infinitude, da sua maravilhosa graça. Então, nos ensina, coloca no nosso coração a sede de te conhecer mais, de aprender mais e de cada dia mais ansiar pela tua presença, Pai. Por favor, Senhor, nos ajuda. Nós precisamos até do Senhor para buscar o Senhor. Nós precisamos de tudo. Tu és a fonte, Senhor. Nós queremos orar por cada vida aqui, por cada mulher, cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada uma, visitando cada coração, cada lar. Ó Deus, em nome de Jesus, e que agora o Senhor possa aquietar os nossos corações, as nossas mentes, de todos os afazeres que nós tivemos desse dia, de todas as preocupações que possa estar em cada coração, Pai, que o Senhor venha nos trazer a paz da Tua presença e que possamos ouvir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa ter a livre agência para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor use a vida da Lu para falar conosco, para nos ensinar como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que o Seu nome seja exaltado e nós possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Esse é o último encontro do ano que vocês verão a Mônica, porque agora ela vai para uma outra missão nobre. Vó, né? Vó em English. Vó em English. Vó em English. Então, daqui para os próximos, né? Ela vai estar nessa licença vó, né? É, licença Foi muito vó. bom ter você esse ano. Muito bom. Antes de eu chamar a Lu, porque a Lu, por quem ela orou, é aquela, não é essa? É aquela. Obrigada, Mônica. A gente só vai recapitular aqui, né, o pé que a gente tá para poder entrar na lição 9. A gente está estudando, então, os atributos de Deus, vocês lembram? As qualidades de Deus, aquilo que só Deus é e a gente não, ainda bem, e aquilo que Deus é e Ele espera que a gente também desenvolva no nosso caráter, né? E é por isso que eu falei que a gente está estudando teologia, porque a gente tem tido conversas sobre Deus. O que a gente já viu até agora? Que somente Deus, Ele é infinito, sem começo, sem fim, incompreensível, a gente não consegue entender tudo de Deus, ninguém consegue. Ele é autoexistente, nada criou Deus, Ele é autossuficiente, o Senhor não precisa de nada que mande força para Ele, ou que dê a Ele mais conhecimento, mais sabedoria, Ele é autossuficiente. Ele é eterno, eterno, parece um pouco com o infinito, né? Mas o eterno dá para nós a visão de que Deus enxerga tudo em linha reta, né? Porque para Ele não tem passado, presente e futuro, Ele contempla toda a eternidade, isso é muita grandeza. Ele é imutável, né, Dona Flávia? Nossa rocha que não muda. E por isso a gente pode ter fé firme, porque o mesmo Deus que fez tudo que a gente vê na palavra de Deus é o mesmo que cuida da gente hoje. Ele é onisciente, Deus não aprende, Ele sempre sabe tudo. Nada é escondido dele, né? E a gente viu por último que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Nessa época que a gente está, também no passado, também no futuro, é uma grandeza além do que a gente consegue entender. Tudo isso aqui só Deus é e a gente não. E o que mais Deus é e espera que a gente desenvolva no nosso caráter? Deus é santo. E esse é o nosso alvo de vida, né? Ser mais
parecidas com Cristo, mas purificadas da imundície do pecado. Deus é amoroso e a gente precisa ser. Deus é bom e a gente precisa ser conhecida por mulheres que exercem bondade. Deus é justo, nós também precisamos ser misericordioso, gracioso, paciente, fiel. Paciente, então, nós precisamos ser pacientes, ele é paciente. E hoje a Lu vai compartilhar com a gente os penúltimos atributos, né? Deus é onipotente e Deus é verdadeiro. Vou deixar isso para você pegar do começo. Então, vem cá, Lu. Deus abençoe sua vida. Amém. Já coloquei. Tá ligado, né? Tá. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Já deixaram até na altura, vocês estavam sem, né? Para deixar na altura para mim. Eu sempre costumo dizer que é um privilégio a gente poder compartilhar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, né, dá um temor, né, diante também da palavra do Senhor, uma responsabilidade muito grande, e é somente a graça de Deus mesmo, para que a gente faça qualquer coisa. Eu quero perguntar para vocês, alguém sabe me dizer quantas mulheres que estão reunidas hoje para aprender a palavra de Deus? Quem pode me dar um chute aí? Mais ou menos. Só isso, gente. Então, né, eu não disse onde. É que nós só vamos até onde os nossos olhos podem ver, né? Embora eu não tenha falado que fosse aqui, a gente já é induzido a olhar onde os nossos olhos alcançam. E hoje nós vamos falar sobre a onipotência de Deus, né? Nós só podemos ver aqui entre essas paredes. Agora, Deus sabe quantas mulheres estão reunidas neste momento estudando a palavra de Deus. E Ele não sabe só as que estão reunidas hoje, mas Ele também sabe as que já se reuniram ontem, antes de ontem e volta lá atrás. Ele sabe quantas vão se reunir amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é o quê? Onisciente, né? Ele tem esse poder de saber todas as coisas. Somente Deus, ele tem o poder de saber, porque ele é onisciente e ele é onipotente. Ele tem o poder para todas as coisas. O prefixo oni significa todo. E potência vem então de poder. Então Deus, ele tem todo poder. Para nós é até difícil a gente imaginar o que é todo. Porque o todo nosso também é limitado, né? Agora o todo de Deus não tem limite. Na verdade, todos esses atributos que a gente já viu aqui, para nossa mente humana, é meio complicado a gente entender. A gente assume tudo isso pela fé que Deus nos capacita a ter também, porque pela nossa mente humana, racional, é muito difícil de compreender. A onipotência, como a Lu já falou, é um atributo incomunicável de Deus, só Ele tem. Só Ele possui e Ele não compartilha esse atributo conosco. Ele até compartilha determinado poder conosco, mas um poder limitado, não todo o poder. Quando a minha mãe estava sofrendo antes dela ir, né, com o Senhor, um dia eu disse para ela assim: mãe, se eu tivesse poder, eu te livraria de todo esse sofrimento que a senhora está passando. Só que na mesma hora o Espírito Santo falou comigo assim: você acha que você sabe mais que Deus? Porque ele conhecia minha mãe, ele
amava minha mãe e ele não tirou dela o sofrimento. Por quê? E ele tinha todo o poder para tirar. Então, aquela fala minha, se eu tivesse poder, eu tiraria seu sofrimento, eu estava dizendo que eu sabia mais que Deus o que era melhor para minha mãe. Então, sabendo disso, Deus já não nos deu poder. Quantas vezes que nós somos capazes de reconhecer a nossa impotência? Nós somos impotentes, mas a gente às vezes bate o pé querendo dizer que a gente é poderosa, né? E quantas vezes que nós reconhecemos a onipotência de Deus? Todas as vezes que a gente quer agir e fazer as coisas do nosso modo, a gente está falando para Deus que Ele não sabe de nada, não tem poder para nada. Agora, quando a gente para e reconhece, Deus, eu não posso, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, me ajuda, me socorre, é quando a gente reconhece, então, a onipotência de Deus. Mateus 8, 23 a 27, eu vou ler bem rapidinho para vocês, diz assim: Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Na nossa viagem missionária lá para o Amazonas, a única que foi aqui comigo foi a Mari, né? Na primeira noite nossa lá no barco, deu uma ventania. A minha rede estava do lado de uma pilastra e eu acordei batendo o quadril assim na pilastra, né? E assim, para os marinheiros de primeira viagem, nossa, o que está acontecendo? Que vento é esse? Mas não tinha nenhuma onda que cobrisse o mar. E aqui falou, né, que a onda cobria o mar no barco que Jesus estava. A onda cobriu o mar, não, a onda cobriu o barco, né? E Jesus continuava dormindo. Nem a onda cobrindo o barco fez Jesus acordar. Quem que acordou Jesus? Foram os discípulos, né? Que foram lá acordar. Como que pode dormir? Às vezes a gente não faz isso. Tá acontecendo um monte de problema, né? Aí a gente fala, como que esse ser não reage? Né? Às vezes a gente faz isso. Mas Jesus estava lá, dormindo tranquilo. Aqui, olha. Que poder é esse que pode dormir durante a tempestade e pode acalmar a tempestade quando acorda? Somente o poder do Senhor. Será que a gente tem noção, irmãs, de quem é esse nosso Deus? Por que a gente se aflige tanto? É porque a gente tem um conhecimento muito limitado de quem é o nosso Deus, né? Porque se a gente realmente tivesse, se o tempo todo isso ficasse na nossa mente, a gente não ia se afligir tanto. Gênesis 1, 2, 31 diz assim: A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E no versículo 31 fala: Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Como foi que Deus pegou tudo ali? Estava tudo um caos. E em 6 dias, Deus colocou tudo em ordem e viu que estava tudo muito bom. Foi o nosso Deus Todo-Poderoso que proferiu ordem em meio ao caos na fundação do mundo. Ele não mudou. Ele não fez isso só lá. Ele é capaz de pegar o nosso caos e colocar ordem em tudo. Enquanto nós somos capazes de pegar tudo que está em ordem e transformar num caos. Né?
Em Jó 26, de 12 a 14, diz assim: com seu poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. Com seu sopro trouxe beleza aos céus, com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder? Se com um sussurro dele, ele já fez tudo isso, imagine com um trovão, né? Com uma voz poderosa, imponente. O que ele é capaz de fazer? Muitos acham que precisam gritar para demonstrar seu poder, né? Nas discussões, nas orações, nas pregações. As pessoas acham que precisa, né, colocar a voz para dizer que está com poder. Mas Deus, ele trabalha no mero sussurro. E ele demonstra todo o seu poder. Não podemos imaginar nem compreender o trovão do seu ilimitado poder. Não somos oniscientes, como a gente já viu. Não conseguimos ter ciência desse poder ilimitado de Deus, mas podemos confiar nele, porque também já vimos que Deus é fiel. A Lu acabou de falar isso aqui. A gente pode confiar nele porque ele é fiel. O filósofo Francis Bacon disse que conhecimento é poder. Se Deus tem todo conhecimento, então Deus tem todo o poder. O poder de Deus não está limitado ao tempo, porque ele é eterno. O poder de Deus não está limitado ao lugar, porque ele é onipresente. O poder de Deus não se esgota, porque ele é infinito. Então, a gente, né, tudo que a gente já viu aqui se encaixa no poder de Deus, né? Para mostrar essa onipotência de Deus. Isaías 40, 28 disse: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Mas ele não perde as forças nem se cansa. E eu vou dizer para vocês que hoje eu estou extremamente cansada. É a rotina de trabalho, muitas coisas para fazer, para resolver. E eu estou extremamente cansada. De última hora, precisei ontem fazer uma viagem de trabalho, fazer ida e volta, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, ainda resolver os problemas que tinha para resolver. E assim, aí a gente sabe que tem que madrugar e não dorme direito, né? E aí vai só acumulando. Então, assim, eu estou extremamente cansada. Mas o meu Deus, ele não se cansa. O seu Deus, ele não se cansa. Ele não perde as forças, é o que a gente leu aqui em Isaías. A neurociência diz, né, que quando a gente tem privação de sono, isso leva até a surto psicótico. As mamães, né, quando nascem os bebês, dizem que quando se torna mãe nunca mais dorme direito, né? E aí sim, a gente, enquanto estiver aqui nessa vida, nesse plano aqui, né, na Terra, nós sentiremos cansaço. E até pensando nisso, que Deus instituiu o dia do descanso. Ele precisa disso? Ele não, né? A Bíblia fala que ele trabalha por nós enquanto nós estamos dormindo. Então, quer dizer, ele não dorme, ele está lá agindo por nós. Ele não precisa de descanso. Mas como foi ele que nos formou e sabe que nós somos limitados, ele também deixou para a gente que a gente precisa descansar, né? Ele é um pai zeloso que cuida de nós. O mundo, existem 4 formas no mundo da gente demonstrar poder ou achar que tem poder por causa dessas coisas. Que é a força física, muitos acham que são poderosos porque são fortes fisicamente. A beleza, né? As pessoas bonitas parecem que conseguem tudo, né? Estão em todos os lugares, não precisa fazer muito esforço, às vezes, para conquistar determinadas coisas. A riqueza, o carisma, tudo isso confere
um determinado poder às pessoas. Nós vivemos hoje numa época em que se glorifica muito o quê? A boa forma. Né? Tem que estar em forma, tem que estar com o corpo em forma. E até mesmo nós cristãos que antes éramos meio relapsos com cuidado com o corpo, hoje a gente se ouve falar mais isso. Mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado também com isso, para que a motivação não seja a errada, né? Porque às vezes a gente fala, eu tô indo cuidar do corpo, eu tô indo porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, preciso cuidar, mas aí eu começo a ir para academia, daí eu quero pôr uma roupa que vai mostrar como que o meu corpo tá ficando saradão, né? Não saudável, não quero mostrar saúde, quero mostrar o corpo saradão. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. O que a gente quer? Um corpo saudável ou um corpo sarado, né? Porque hoje em dia, o corpo saradão, forte, confere algum poder. Estou fazendo isso porque é entre aspas, né? Isso é que o mundo prega. A medida da nossa força está no peso que levantamos. Então, quanto mais peso eu levanto, mais forte eu sou. Será mesmo? Nós marginalizamos hoje em dia e desprezamos os que não possuem força física. Então, hoje em dia, os velhos não têm mais valor, os deficientes, as crianças, os fetos, né? A gente vê falando tanto sobre defendendo o aborto. Por quê? Porque o feto é indefeso, não tem valor, não tem força. E, infelizmente, irmãs, existem mulheres que foram abandonadas por seus maridos porque adoeceram, perderam a força física. Então, ele troca a fraquinha e doente por uma saradona forte. A falta de força física não deu poder para sustentar um casamento. As vítimas de violência doméstica e crimes violentos, na maioria, são os indefesos e vulneráveis. Esse é o uso de um poder que Deus, ele nos deu, mas as pessoas usam para o mal. E não é isso que Deus quer de nós. Ele nos deu um poder limitado, mas para que a gente use para o bem e não para o mal. Somos chamadas a amar a Deus com toda a nossa força. Quando usamos a nossa força física para o bem, glorificamos a Deus, protegendo os mais fracos. E de acordo com Tiago 1:27, o que diz lá? Que a verdadeira religião é aquela que visita os órfãos e as viúvas em suas aflições. Quem são os órfãos e as viúvas? Os fracos, vulneráveis e indefesos. São aqueles que precisam da nossa força, que precisam da nossa ajuda. Então, nós temos que usar a força física que Deus nos deu para ajudar aqueles que não têm tanta força física. O uso também da beleza como poder. Os bonitos vivem uma existência encantadora. Eles não precisam coagir ninguém para conseguir o que querem. Simplesmente é concedido a eles. Por isso, gasta-se tanto tempo hoje em dia e dinheiro para alcançar e manter a beleza física. O triste é que muitas vezes o resultado nem é o que se esperava, né? A gente vê cada coisa assim que, mesmo que se obtenha um bom resultado estético, o interior ele não pode ser mudado, corrigido ou melhorado pela indústria da beleza. Por mais que a indústria da beleza prometa melhorar a autoestima, o que mais vemos são pessoas insatisfeitas consigo mesmas. Quantas mudanças as pessoas vão fazendo e elas nunca se dão por satisfeitas. Faz, aí não gosta e faz de novo. Por quê? Porque o que precisa ser mudado não está aqui, não está no físico, na aparência externa. Está dentro do coração. As redes sociais estão cheias de exemplos de pessoas que eram bonitas, mas pela insatisfação fizeram tantos procedimentos que hoje parece ser outra pessoa.
E, infelizmente, algumas mais feias do que eram antes. Na medida certa, não há nada de errado em cuidar da nossa aparência. Mas isso não está no topo da lista dos fatores que nos ajudam a servir a Deus e ao próximo. Para a pessoa bonita, o envelhecimento é uma renúncia obrigatória ao poder. A gente vê também as pessoas, né? Não querem envelhecer, não querem envelhecer. Então, elas vivem numa luta constante. Pessoas que chegam a tirar a própria vida para poder morrer jovem e não envelhecer. Mas a verdadeira beleza, irmãos, ela tem poder permanente. Ela não acaba nem com a idade, muito menos com a morte. A verdadeira beleza, mesmo depois de morta, ela ainda fala. Outra coisa que confere poder para o mundo é a riqueza. E a gente tem que concordar que nada cria mais oportunidades do que o dinheiro. A riqueza dá acesso a melhores restaurantes, uma melhor alimentação, a um melhor cuidado médico. Isso é inquestionável, né? É inegável. É exatamente porque a riqueza confere poder que a Bíblia possui várias passagens que nos dão entendimento correto sobre como ela deve ser vista e aplicada. Por isso, Deus nos alerta a respeito da riqueza. Ela possui muitos avisos contra a ganância, a arrogância, a autossuficiência que acompanha a riqueza. A Bíblia, né, nos dá muitos avisos, muitos alertas sobre isso. Além de nos instruir para usarmos a nossa riqueza, como? No cuidado com os pobres ao nosso redor. Não é? O que Deus nos dá não é para a gente acumular, mas é para a gente repartir, né? E outra coisa também que nos dá muito poder nesse mundo é o carisma. As pessoas carismáticas, ela atrai o olhar, né? Onde ela chega, todo mundo vê, todo mundo percebe, as pessoas querem estar perto dela, porque ela é uma pessoa que põe todo mundo para cima, e isso realmente confere determinado poder. E às vezes a gente até quer pegar carona com ela, quer ficar perto dela, né? Porque a gente quer um pouco do poder dessa pessoa. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não usar esse carisma para manipular as pessoas, né? A gente tem que usar esse carisma para mostrar Cristo para essas pessoas, para trazer essas pessoas para Cristo, e não para manipular as pessoas. Provérbios 18, 21 diz que as nossas palavras, ela tem o poder da vida e da morte. Então, olha só, Deus nos dá poder, as nossas palavras têm poder da vida e da morte. Para que nós estamos usando o poder, então, que Deus, é um poder limitado que Deus nos deu, mas para que a gente está usando? Embora tendemos a pensar que as pessoas que possuem poder advindo dessas fontes que eu citei, quem tem beleza, quem tem dinheiro, quem tem carisma, essas pessoas receberam o favor divino. Né? A gente tem essa tendência, né, de achar, esse daí já nasceu, né, com tudo, Deus já deu tudo para ele. E às vezes a gente acha que as pessoas, né, que não nasceram com isso, essas foram desaprovadas por Deus. Eu, quando estava fazendo faculdade, a minha faculdade tinha mais homem do que mulher, né? E os homens faziam essa brincadeira com a gente, né? Era bullying. Eles falavam assim que quando a gente estava para nascer, Deus perguntava se você quer ser bonita ou engenheira, né? Porque todas as engenheiras eram feias. E então, assim, a gente acha que essas pessoas, então, que não têm beleza física, elas foram desaprovadas por Deus, né? Deus que não quis dar, só deu inteligência, não deu beleza. Mas, irmãs, ao contrário disso que a gente pensa, né? Isaías 53, 2 diz que Jesus, ele não tinha aparência e nem formosura. Nele não havia beleza para nos agradar.
Ele também não possuía riqueza, tampouco privilégios. Ele nasceu onde? Não foi, né, no palácio, não foi com pompas. Quando ele foi acusado, ele preferiu o silêncio, ao invés de usar um discurso persuasivo para se defender. E ele poderia, não poderia? Mas não foi isso que ele usou. Os judeus, eles esperavam um libertador poderoso, imponente, mas eles não viram isso em Jesus. Por isso não reconheceram que Jesus era o rei dos judeus. Mas Jesus, ele caminhou em humildade, demonstrando perfeita confiança na força do seu Pai. Ele não ficou, eu sou poderoso, ele confiou na força do seu Pai. Seu poder foi sobrenatural, ele operava milagres. Seu poder é sobre o reino espiritual. Ele transforma coração de pedra em coração de carne. O Deus Todo-Poderoso coloca o seu Espírito em nós, trabalhando poderosamente através de nós para realizar os seus propósitos. Já pararam para pensar nisso? Um Deus Todo-Poderoso que pega a mim, a você, nós que não temos poder algum, que não somos nada, mas Ele nos usa para realizar os propósitos dEle. Essa é a maior manifestação do poder de Deus, a transformação do nosso coração, que pode ser um trono da maior depravação, e Ele transforma em um lugar da sua habitação, que é um trono da maior pureza. Já pensou? Ali, como a gente usa a expressão, né, transformar da água para o vinho. A verdade do poder ilimitado de Deus poderia ser absolutamente terrível se não fosse acompanhada da verdade de sua ilimitada bondade, da sua ilimitada graça. Ele que tem todo o poder é benevolente em sua essência, enquanto os humanos são capazes de usar seu poder totalmente limitado para o mal e causar grandes estragos. Ele tem todo o poder e usa com graça, com bondade. E nós que às vezes tem um tiquinho assim de poder, quer usar sem graça, sem bondade, né? Enquanto aguardamos a volta de Cristo, que possamos ser fortes no Senhor e que venhamos a usar cada gota de nossa força dada por Deus para o bem. E Apocalipse 19:6 diz assim: em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. E eu queria ter até preparado para vocês, eu até postei no grupo de mulheres uma música da Raquel Novaes, Tu És Deus. E ela fala muito, né, sobre esse poder de Deus. Mas não consegui preparar para vocês, mas se puderem, olhem lá no grupo e depois vocês ouçam, é uma canção muito linda. Então, irmãs, agora a gente vai ver sobre Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro e esse atributo ele comunica a nós. Então, se ele comunica a nós, é porque ele quer que nós também sejamos verdadeiras, né? De todas as nossas habilidades verbais, né, quando a gente está lá começando a querer falar, né, a mentira parece que ela já entra ali junto. Até crianças novinhas, né, pequenininhas, às vezes a mãe fala, não põe dedinho na tomada. Aí a mãe vira, ela vem e tá indo para colocar, o que você tá fazendo? Ah, nada. Quer dizer, já entra uma mentirazinha ali, né? E alguém precisa ensinar a fazer isso? Não precisa. Tá onde? Tá no DNA, né? No DNA do homem caído. E como que começou toda essa história, né? Em Gênesis 2, de 15 a 17, está escrito assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. A serpente era o mais astuto agora Gênesis 3, de 1 a 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus diz: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. A serpente, que é a personificação de Satanás, ela distorceu a verdade através de uma pergunta falsa para preparar o terreno para plantar mais mentira ainda no coração de Eva. Em Gênesis 3, aí continuando de 4 a 6, fala assim: é claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Eva não morreu naquele momento. Então isso daí poderia até fazer ela pensar, realmente, né? Deus disse que morreria, eu comi, não morri. Mas Eva ainda existe? Ela não existe mais. Então a morte entrou no mundo naquele momento. Eva morreu um dia. Então a serpente mentiu. Ela disse que não morreria. Morreu. A serpente mentiu. Deus havia dito que a árvore do meio do jardim era do conhecimento do bem e do mal. Não tinha dito? Deus já tinha dito. E daí no versículo 5, Satanás repete isso. Mas ele lança uma mentira a respeito de Deus no coração de Eva. Deus não quer o seu bem, mas eu quero. O pior é que Eva acreditou na mentira de Satanás, mas não acreditou na verdade de Deus. Eva conhecia somente o bem, mas o diabo a fez acreditar que seria bom conhecer o mal. Olha só, né, o nível aqui das mentiras. Foi bom para Eva conhecer o mal? Não foi. Logo em seguida vem as mentiras de Adão. Gênesis 3, de 7 a 10, naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Até então eles nunca tinham percebido que estavam nus, né? Deus disse que os olhos se abririam se eles comessem. Realmente abriu e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Ora, se Adão já havia feito uma roupa de folhas de figueira, ele ainda estava nu? Estava tampadinho. Mas, fisicamente falando, o que ele achou que tinha que tampar, ele tampou. Então, será que o medo dele era porque ele estava nu? Quando ele se escondeu de Deus, o medo dele foi porque ele havia o quê? Desobedecido a ordem de Deus. Então, também era uma mentira dele falar ali: eu tive medo porque eu estava nu, eu tive medo porque eu desobedeci, né? Aí vem uma mentira, é sempre uma sequência de mentiras. Quando ele foi questionado por Deus se ele havia comido do fruto, era simples, era só ele falar sim ou não. Aí o que ele faz? Ele se coloca numa posição de vítima, falando que a mulher que Deus havia dado para ele, fez ele comer. Então ele colocou quem como culpado de tudo isso? Deus, que também era uma mentira, porque não foi Deus que causou nada disso. Então vem uma sequência de mentiras. E Provérbios 12, 22 fala: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor,
mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então, se nós quisermos deixar o nosso Deus alegre, nós devemos dizer a verdade. Nós somos criadas à imagem de Deus. Esse A que está lá na Bíblia, ele é um A com crase. E A com crases é a junção da preposição para mais o artigo a, né? Então, para a. Então, se a gente for mudar isso, vai ficar, nós somos criadas para a imagem de Deus, para refletir a imagem de Deus. Se Deus é a verdade, então nós somos criadas para refletir a verdade. E somente assim nós deixaremos o nosso Deus alegre. Deus é a origem e a razão de toda a verdade. Todos os seus atos revelam a verdade. Tudo que Deus faz revela a verdade. Todas as suas palavras declaram a verdade. Mas assim como a Eva, nós somos tentadas a duvidar disso. Nós somos tentadas a achar que existem outras opções além daquilo que Deus já colocou para nós. Romanos 1:25 fala: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. O pecado não é simplesmente a rejeição da vontade de Deus, mas quando a gente também rejeita a verdade de Deus, quando a gente nega aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, isso também é pecado. Deus diz a verdade absoluta sobre o pecado, mas ele também diz a verdade absoluta sobre a graça. Aleluia, né? Que não para aí, né? Ele diz a verdade absoluta sobre o pecado e ponto, né? Ele também fala a verdade absoluta sobre a graça, e isso que nos dá esperança. Efésios 2:5 diz que somos salvos pela graça. O pecado nos condena, mas a graça nos salva. Somos tentadas a crer que o nosso pecado está acima do que a graça pode alcançar. Mas a graça está acima do que o nosso pecado pode nos condenar. Deus é quem define a verdade, por isso não pode haver uma verdade relativa ou várias verdades. A gente vive numa época que se fala muito sobre o relativismo, né? E aí fala que existem várias verdades. A minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. Só que se a minha verdade for diferente da sua, a sua verdade para mim é uma mentira. E a minha verdade para você também é uma mentira. E na verdade nós não temos verdade nenhuma, nós temos um monte de mentira. Por isso que existe somente uma verdade, que é a verdade de Deus. Viver a minha própria verdade destrói minha capacidade de viver da forma como eu deveria viver em comunidade. Porque se eu tenho a minha verdade e você tem a sua, a gente não vai conseguir conviver. Somente a verdade de Deus pode nos unir e eu conseguir conviver com você. A verdade, então, ela é única e ela procede de Deus. O que Deus declara ser bom é realmente bom. E o que Deus declara ser mal é realmente mal. O relativismo moral, a ideia de que o que é certo para você pode não ser certo para mim, é produto de mentes finitas e sem a completa visão da verdade. A autora até coloca um exemplo no livro falando de pessoas cegas, ou vamos imaginar aqui pessoas com os olhos vendados e colocadas do lado de um elefante, e aí pede para a pessoa apalpar. Ela não sabe que é um elefante que tem ali. Quem apalpar o rabo vai poder dizer que é uma cobra, uma corda. Quem pegar ali a presa dela pode falar que é uma lança, um chifre. E para ela, com o olho vedado ali, aquilo ali para ela é uma verdade, não é? Mas para quem tira aquela venda dos olhos e enxerga o elefante inteiro, é verdade aquela verdade dela? Então, a gente precisa pedir para o Senhor tirar também as vendas dos nossos olhos,
para que a gente não fique limitado vendo apalpando, não é nem vendo, mas tateando a nossa verdade, né? Pedir para que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver realmente qual é a verdade dele, enxergar o elefante inteiro, né? E somente Deus, através da sua palavra, pode revelar essa verdade para nós. E ele revela sobre a nossa origem, sobre o nosso propósito, sobre o nosso problema, mas que alegria que ele revela também sobre a solução para o nosso problema. Nossa origem não é um acidente cósmico, nós somos criadas por Deus. Nosso propósito é dar glória a Deus e nele sentimos prazer, sempre. O nosso problema é que a gente rebela contra o nosso Criador, a gente troca a verdade dele pela mentira. Mas Deus nos deu uma solução, enviando o seu Filho para nos redimir da morte e nos dar a vida. Somente a verdade de Deus é capaz de revelar o nosso pecado e nos apontar para a nossa redenção. A verdade de Deus compartilhada a nós nos leva a um correto relacionamento com Ele e também com o próximo. A verdade de Deus continua sendo a mesma em todos os tempos e culturas, ela não muda. A verdade de Deus é verdade aqui no Brasil, é verdade lá no Japão, é verdade em qualquer lugar. É a verdade que ele falou com Eva e Adão lá no jardim, é a verdade que vai ser daqui, quando a gente chegar lá na glória com ele também. A verdade de Deus não muda. Por isso a Bíblia, sua palavra, ela é atemporal, ela é inerrante, ela é eficaz. Pedir a Deus uma palavra nova para nós, que seja contrária a uma palavra que ele já deu no passado, não faz sentido. Mas muitas vezes a gente fica procurando, né, novas verdades de Deus. Ai, Deus, fala comigo, né? Fala diretamente para mim. E aí, às vezes, a gente até corre atrás de, desculpe aqui a palavra, mas de vidente gospel, né? De cartomante gospel. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, ele não vai contrariar aquela palavra ali que ele já deu para nós. Nós não precisamos nós precisamos de antigas verdades que recentemente foram esquecidas. Não precisamos de, como eu já disse, né, de vidente, cartomante e outras coisas, mas precisamos da verdade compartilhada que foi preservada e transmitida de uma geração que crê para a próxima geração. Essa verdade está disponível nas páginas da Bíblia, a palavra de Deus, para mim e para todos os que creem. João 8:31, 32 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele já nos deu sua palavra e é nela que nós devemos permanecer. Permanecendo nela, nós conheceremos a verdade. Conhecendo a verdade, nós seremos libertos. E libertos dos erros e de suas consequências. Libertos da nossa própria mentira. Libertos dos nossos corações enganosos, como diz lá em Jeremias. Deus deseja que a sua verdade esteja em nosso íntimo. É o que está lá em Salmo 51:6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Quando nós estudamos a palavra de Deus com auxílio do Espírito Santo, não vamos ler um versículo pensando no que ele significa para nós. Eu vou pegar a Bíblia, vou ler esse versículo, o que esse versículo está falando comigo? Não, a gente vai ver o que Deus fala com a humanidade através desse versículo. Entendendo que Deus fala com a humanidade através desse versículo, aí eu vou entender o que Deus fala comigo, porque eu sou humana. Mas muitas vezes a gente quer dar interpretação própria para a palavra do Senhor. E aí a gente quer adequar a palavra do Senhor de acordo com o nosso pensamento, de acordo com aquilo que a gente entende, né? Que é tudo limitado. A gente precisa ter, né, o conhecimento maior.
A gente precisa tomar cuidado para não focar demais numa partezinha do elefante, né? A gente precisa ver o todo, a verdade de Deus inteira, a verdade de Deus por completo. E é somente a palavra de Deus que vai nos dar isso. A gente vive num mundo de muitas coisas fakes, né? Mensagens pelo telefone fake, pinturas, pessoas vão comprar quadro, acham que é de um artista e é falsificado, tudo falsificado. Até mesmo as fotos nossas, né, nas redes sociais vem falsificada, porque vem com filtro, a gente conta com a pessoa, nem sabe quem é, né? Então, assim, a gente vive nessa época de coisas fake, coisa falsificada. Mas como que eu reconheço que é verdadeiro? Eu vou ficar analisando todos os que são fakes, né? Como que eu conheço o que é verdade? Como que eu sei o que é errado, o que é falso, o que não é certo? Conhecendo o que é certo. Não tem como eu estudar todos os tipos, se eu pegar uma nota de R$100, não tem como eu estudar todas as notas falsas de R$100. Mas se eu pegar uma nota falsa, eu vou saber porque eu conheço a verdadeira. Então, para eu reconhecer quando algo chega aos ouvidos, eu não vou receber qualquer coisa. Porque a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia também, porque tá tudo muito aberto, né? A gente vai lá no YouTube, tem várias pregações, tem várias pessoas falando de um monte de coisa. Ah, mas tá falando da Bíblia, mas a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que se fala da Bíblia, porque pega só uma partezinha do elefante e vai falar, e a visão sai deturpada. Então a gente precisa conhecer, estudar profundamente a palavra do Senhor, para que a gente possa conhecer o que é verdadeiro e rejeitar aquilo que é falso. Nós precisamos, irmãs, estudar muito a palavra do Senhor. Esse é um momento aqui que a gente tem de estudar a palavra do Senhor. A escola bíblica dominical é um momento que a gente tem para estudar a palavra do Senhor. O discipulado é um momento de estudar a palavra do Senhor. A gente precisa, como a Johanna falou, conversar mais sobre Deus. Falar mais sobre Deus, para que as verdades dele estejam aqui inculcadas na nossa mente, cravadas no nosso coração. E somente assim a gente vai reconhecer o que é mentira, o que não serve para nós. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne. Ele nos mostra como a verdade manejada do modo correto é. Com ela, Jesus repreende os fariseus e atrai os desviados para si, foi com a palavra. Com ela, ele despedaça as mentiras de Satanás no deserto. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Foi com a palavra. Com ela, ele instruiu os discípulos e corrigiu os falsos ensinos do seu tempo. E qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Sua vontade é que conheçamos a verdade e que andemos nela, como tá, eu não vou ler os versículos, mas só vou falar as referências, está lá em 3 João 1 e 4. Ele quer que nós falemos a verdade em amor, está em Efésios 4:15. Ele quer que nós sejamos santificadas na verdade, está lá em João 17:17. Ele quer que a gente se alegre, que a gente se regozije na verdade, está lá em 1 Coríntios 13:6. Ele quer que a gente maneje bem a palavra da verdade, como está lá em 2 Timóteo 2,15. Ele quer que a gente obedeça a verdade, como está lá em 1 Pedro 1:22. Deus deseja que nós sejamos portadoras da verdade em um mundo cheio de mentiras. A honestidade deve caracterizar todos os nossos afazeres, grandes ou pequenos, para que tenhamos credibilidade quando formos falar sobre a nossa fé. Muitas vezes a gente até quer falar da nossa fé, mas as pessoas não acreditam, porque as nossas atitudes não demonstram verdade. Que ao proclamarmos Cristo como o único caminho, verdade e vida, não sejamos comparadas a hipócritas, pois Cristo é real em nossa vida. Cristo precisa ser real na nossa vida. Ele é a verdade. Ele sendo real na nossa vida, nós vamos viver na verdade. E a nossa palavra vai ter crédito. Antigamente se falava do fio do bigode, né? A pessoa falava, tirava o fio do bigode, tá selado, não muda mais, né?
E a nossa palavra precisa ser assim, a gente não tem o fio do bigode, mas a nossa palavra precisa ser assim, precisa ter credibilidade, das pessoas falarem, não, foi a Lu que falou, então pode acreditar que a Lu não mente, né? Que nós sejamos assim, verdadeiros como é o nosso Senhor. Amém? Obrigada, Lu. Ela estava falando de cansaço. Hoje de manhã eu acordei assim, ó. Vou mandar mensagem para a Mônica, para o pastor, para a Márcia, para quem precisasse. Eu vou desmarcar essa reunião, porque eu já levantei meia bateria. E aí eu fui fazer meu devocional, eu contei isso para a Priscila hoje de manhã, né? Fui fazer meu devocional, porque a meia bateria estava meio fraca mesmo para dar o play no dia. Eu falei, não, Senhor, vamos nós dois primeiro. E aí eu estou lendo a Bíblia na sequência e a gente está em Marcos. E aí eu comecei a ler os capítulos de hoje e Jesus levantava, curava, levantava, não tinha sossego. A Bíblia fala que eles mal tinham tempo para comer. Mas ele parou? Ele desmarcou a cura da semana, do dia seguinte? Né, Lu? Ele disse, Senhor, me perdoa, me perdoa. O Senhor não parou, o Senhor não desmarcou, o Senhor foi orar para buscar força e seguir o propósito, então eu entendi o que eu tenho que fazer, não é? Obrigada porque você não desistiu. Eu vim hoje no carro e eu pensando assim, Senhor, porque além do cansaço, eu tenho sentido muitas dores. A minha autoimune, não sei o que está acontecendo, que mesmo com toda a dieta e toda a medicação, eu estou ficando inchada, muita dor. Só que por incrível que pareça, dói mais quando eu sento. O tempo que eu fiquei aqui em pé estava tudo bem, mas eu vou sentar, eu vou deitar à noite para dormir, é difícil, porque está doendo demais. E aí no carro eu vim, né, dirigindo e pensei assim, Senhor, enquanto eu não estiver travada na cama, eu não vou parar. Eu não vou. Amém. E a gente vai orar daqui a pouco pela Val e pela Lu e por mais quem precisar, né? Isso é um orgulho para mim, um testemunho para mim. E a leitura da Bíblia, como que tá? Quer ficar de pé para não doer? Fica aqui. Eu fico. Como que tá, né? No último encontro a gente estava terminando o Velho Testamento e a gente ia entrar no Novo, já entramos, já lemos Mateus e agora a gente está em Marcos. E um versículo hoje chamou minha atenção. Ele fala assim, olha que interessante. Por isso, Jesus falando, fiquem atentos, avisei-os de tudo antes. Aí eu li de novo, por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antes. Eles estavam falando aqui do fim dos tempos, né? Os discípulos perguntando como é que vai ser isso, Senhor, o final. E ele falou, fiquem atentos, porque eu já avisei antes. E aí eu comecei a refletir nessa frase, falar, Senhor, realmente o Senhor sempre avisa tudo antes. Desde Gênesis 3, que a Bíblia vem sendo, ele vem avisando, lá já avisou, o Redentor virá, vai vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele avisou antes. Aí ele forma Israel, a gente já viu tudo isso lendo o Velho Testamento, o povo sempre se desvia e o Senhor nunca desiste, ele vai mandando profetas e profetas e profetas para lembrá-los, o Cordeiro de Deus virá, o Messias virá, ele vai avisando antes. E o povo entende? Não, libertar do quê, né? Quando Jesus vem, a preocupação deles era ser livres de Roma. Eles não entendiam do que eles estavam precisando ser livres. E hoje a gente sabe que a gente está falando do pecado, que é uma escravidão muito pior do que a de Roma. Que é uma escravidão que prende para a eternidade, né? Mas eles na hora não entenderam. Os mestres da lei, os religiosos da época, também não reconheceram Jesus como aquele Messias que era prometido lá do Velho Testamento. Eles ficavam pedindo sinais, né? E a gente leu isso em Mateus, leu em Marcos, vai ler em Lucas e vai ler em João. Eles falam, manda sinais para nós. Jesus fala, já foram dados todos os sinais. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Aquele que era falado lá em Jó, que tinha domínio sobre os mares, mandou o mar se acalmar. Tantos sinais, mas os mestres da lei, tão peritos na palavra de Deus,
não enxergaram Cristo ali, não viram. Os discípulos também, o grupo de 12 ali, tão próximo, tão pertinho, também tinha dificuldade para entender. Jesus, que avisava tudo antecipadamente, mais de uma vez falou para eles, olha, é necessário que o Filho do Homem apanhe, sofra, ele vai ser escarnecido, né, e esbofeteado, ele vai sofrer, ele vai ser entregue nas mãos dos ídolos, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Quantas vezes Jesus fala isso? E aí Pedro, muito santo, fala, para com isso, Jesus, que negócio é esse? Você acha que você vai morrer? Coisa feia. E ele fala, reda de Satanás, né? Nem o Pedrão, que estava ali no tete a tete com Jesus, estava entendendo. Não estava entendendo. E aí mais para frente, em Atos 1:6, a gente vai ler no decorrer desse mês, eles vão perguntar, que aí Jesus está indo, né? Subindo aos céus, eles vão falar, é agora, né, Senhor? Que o Senhor vai restaurar o reino para Israel. Chega de Roma. Agora vai, nossos problemas acabaram. Não tinham entendido. E ele já tinha avisado antes. E nós, a gente também não entende tudo, né, irmãs? A gente também não entende tudo. A gente pergunta, agora eu vou ser realizada, porque eu tenho um novo emprego. Agora vai, porque eu vou casar, né? Era o que faltava, e agora eu vou ser realizada. Ah, não fui. Então, vai nascer meu filho. Agora vai. Aí não vai, né, Cris? Aí a gente quer ter 2, 3, 10. Porque uma hora isso vai virar realização pessoal. A gente também não entende. Não entende. E aí, se eu tenho Jesus, então, os meus problemas acabaram. Sem dívidas, sem doença. Não é assim? Que a gente espera. A gente não está entendendo. A gente não está entendendo. A gente não está entendendo o foco das Escrituras, como eles também não entenderam. A gente se perde e não é sobre nós aqui. Não é sobre nós aqui. O que Jesus estava falando, o que Deus tem anunciado desde Gênesis, é sobre um povo que Ele está formando para a glória dEle. Um povo que Ele vai lapidando, porque Ele quer um comportamento santo, fruto de um coração transformado, né? Não só seguir aquele monte de comportamentozinho certo que os fariseus faziam, mas aquilo não era fruto de um coração quebrantado. Por isso que Jesus condena. Ele quer o caminho de uma vida transformada aqui na terra, que vai levar para a gente de verdade, vai levar a gente de verdade para o reino pleno, porque é para lá a promessa de sem dor, sem choro, sem lágrimas, não é, Lu? É para lá, é para lá. É sobre ir para casa, é sobre ir para casa. E agora a gente vai começar semana que vem, de novo, Lucas, né? E depois, João, e tudo que a palavra de Deus repete muito, é porque a gente precisa prestar atenção. A gente precisa prestar atenção, sim. O dono do universo não veio viver aqui para curtir o Caribe. Ele não foi lá ver. Ele não pegou uma praia, gente, não fala isso. Jesus não veio para lazer, ele veio focado. Ele veio focado, ele tinha um propósito, a gente também precisa ter. Não estou dizendo que a gente não pode ir para a praia, a gente pode. Mas às vezes a gente fica descontente da vida porque a gente só quer aquilo. A gente quer o lazer que o Instagram mostra para todo mundo, naquelas vidas que nem são verdade, não é, Lu? Ninguém põe foto lavando banheiro, né, gente? A gente quer aquela vida que não é verdade, mas o Senhor tem para nós uma vida de verdade, uma vida focada na missão. Nós estamos indo para casa. Para casa. Por isso, vamos ficar atentas. Avisei tudo antes. Está em Marcos 13:23. E como que a gente fica atenta? A gente fica atenta quando a gente está firmado na palavra de Deus. Nosso olho tem que estar sendo lembrado de que eu tenho um propósito. O Senhor me salvou para Atos 1:8, para ser testemunha dele, e ensinar, e falando dele, e aí a gente vai discipulando, batizando, e ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é essa a promessa? Então, minhas irmãs, vamos retomar o foco. E se você parou a leitura, comece agora em Lucas, que a gente vai ler de novo o Evangelho. Cada Evangelho é uma ênfase diferente na vida de Jesus. 4 relatos, né? E se completam. Tem um livro maravilhoso que mostra essas diferenças. Quem sabe um dia a gente estuda ele. Chama Surpreendido por Jesus. É lindo esse livro, como ele pega cada evangelho e vai mostrando um Cristo, não um Cristo diferente, acho que eu não posso falar assim, mas uma faceta do Cristo, uma faceta do Cristo
revelada em Mateus, uma faceta do Cristo que a gente precisa enxergar revelada em Marcos, outra em Lucas e outra em João. Que a gente precisa ficar atentas. Nós já fomos avisadas de tudo. Onde está mesmo? Onde está mesmo? Na palavra de Deus. Tudo. A gente sabe como é que vai ser daqui para frente, não sabe? Porque a gente já foi avisado antes. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que a gente vai ver ainda guerras, rumores de guerras, não é assim? A Bíblia fala que a gente vai ter perseguição, sofrimento, dores. Não fomos avisadas de tudo? Mas ela também fala que o Salvador virá. E o dia que ele vier, a Bíblia fala que o céu vai se rasgar, quem for até Apocalipse vai ver, né? E nós veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens. Pensa nisso, dá até um arrepio na alma, porque esse dia a gente vai ver. E aí a gente chegou em casa. Então vamos continuar a leitura, minhas irmãs. Ainda tem muita coisa pela frente, né? Daqui a pouco Jesus encerra os evangelhos, e aí ele vai lá para cima, e ele fala, agora é com vocês. E se a Bíblia chegou até nós, é porque aqueles 12 homens tão carniça como a gente deram conta de espalhar as boas novas, não é? Chegou para nós tantos anos depois, e a gente precisa passar isso para frente. A gente precisa. Na força do Espírito de Deus, ainda bem que não é na nossa. Vamos ficar em pé para a gente orar? A gente vai orar pela saúde da Lu. A Valquíria operou hoje também. A Valquíria operou hoje também, vocês sabem, né? Estava no grupo da angioplastia. Acho que eu posso desligar isso aqui, né?